Seja muito bem-vindo a mais um Go On Podcast. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Ana Lusa Canguçu. Eu sou o Vinícius, esse é o Vitor. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. E eu já queria que você falasse sobre as suas especialidades para a galera que está assistindo entender das suas credenciais aí. Você é especialista em... Eu sou Ana Lusa Canguçu, para mim é um prazer estar aqui. Eu sou pós-graduada em nutrologia, em endocrinologia. Nutrologia eu resolvi estudar, que era para agregar conhecimento para o tratamento do meu paciente diabético, por exemplo, que é uma doença que exige muito de nós médicos o conhecimento da dieta, dos nutrientes. Então, eu resolvi estudar nutrologia há 10 anos atrás, quando a nutrologia ainda não era médica nem muito conhecida. Depois, eu fiz medicina ortomolecular, que é o princípio de a gente colocar o metabolismo em equilíbrio, né? Ortos é de correto, é um prefixo para correto, né? Então, colocar a parte molecular toda em consonância com o biológico. Depois, eu, por uma demanda até do meu público, o meu público é 80% de mulheres, e no decorrer da minha caminhada era uma queixa muito frequente. Eu resolvi, então, também estudar sexologia e sou também terapeuta sexual. Então eu reúno a endocrinologia, a nutrologia, a medicina ortomolecular e a terapia sexual. E aí, então, a gente faz uma medicina integrativa. Integrativa. Sobre essa parte aí da endócrino, a gente já atendeu endócrino aqui, né? A parte de marketing. Uma das publicações, não sei se você lembra, que mais bombou, que todo mundo falou sobre, quando as pessoas são um pouco acima de peso, tem aquela listra preta no pescoço. Exato. Isso é voltado para diabetes, é? Sim. É um sinal, né? Como que é o nome mesmo? Acantose nigricans. Acantose nigricans. Acantose. Acantose. Exato. Nome difícil, né? Acantose. Esses nomes médicos são todos difíceis, né? Todo mundo pensa, tá sujo. Que é aquela marquinha no pescoço que parece uma sujeira, mas é um sinal clínico de que há um distúrbio entre o hormônio insulina e a glicose, o que a gente chama de resistência à insulina, que pode evoluir para um pré-diabetes, para um diabetes ou para uma entidade que a gente chama de síndrome metabólica. E aquela mancha só dá no pescoço? Não, dá no cotovelo também, mas no pescoço é muito mais visível, né, e perceptível. Então, às vezes, dá no cotovelo, geralmente é em dobras. E as pessoas não notam Virilha, tanto, exato, não notam tanto quanto notam no pescoço. Mas aquilo lá não quer dizer que a pessoa tem diabetes, pode ser que ela tem... Quer dizer que ela tem um distúrbio, né, entre a insulina e a glicose, que inicialmente é o caminho para o diabetes, mas que pode chamar, né, resistência à insulina. E da resistência à insulina não tratada, pode, então, virar diabetes. Quando a gente começa a fazer o tratamento, né? Quem tem isso? A mancha some? Some. Inclusive, um marco de que o tratamento deu certo, é a mancha sumir. Então, o sinal clínico que está errado, depois tem o sinal clínico que deu certo. Exatamente. Bacana demais. É muito legal. Dentro lá do seu perfil, a gente viu que você tem muitos seguidores, aquela quantidade de seguidores. Sim. E mulheres, eu notei também que tinha muitas mulheres pelos comentários, né, as mulheres que estão curtindo. Exato. E aconteceu já de quanto tempo esse trabalho seu ali nas redes sociais? Já de muitos anos? Sim, eu brinco dizendo que desde que isso tudo aqui é mato, nós estamos aqui. Eu não sei se todo mundo conhece ou lembra, né? Mas eu vim do Snap. Snap é uma rede social que antecedeu o Instagram. E ali no Snap, antes de eu, inclusive, me formar médica, porque eu esqueci até de falar, a minha primeira formação é enfermeira. Eu sou enfermeira de primeira formação, depois estudei medicina. Igual nosso irmão. Nosso irmão é enfermeiro, depois médico. Legal. E aí eu já compartilhava lá no Snap a minha rotina, que já era uma rotina de hábitos saudáveis, e migrei espontaneamente para o Instagram. E esse público que a gente tem hoje é orgânico todo dessa época, então já tem 10 anos praticamente. O Snap, você fala Snapchat? Ou é outro? Não, o Snap era uma rede social de foto também, tipo o Instagram. Snapchat só que mesmo, antes do Instagram.
O Snapchat. O Snapchat eram os vídeos curtinhos. Vídeos era de curtinhos. foto De também. foto. Tinha foto Foto. também. No de finalzinho. 10 segundos, alguma No coisa finalzinho tinha foto também. Aí depois que veio o Instagram, que era só foto. Tanto que Começou só o com Instagram foto. copiou até alguns filtros do Snap que tinha, Exato, etc. Lembro. Os stories surgiram por Exato. causa do Snap. É porque o Instagram Snap. quis comprar o Snap não quis vender. Exatamente. E aí o Instagram copiou totalmente e o Snap Exato, morreu. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu vi lá no seu perfil essa questão das mulheres e nos últimos, os últimos assim, sei lá, um ano, eu vi muitos posts com você iniciando a gravidez, com você sim. depois o durante a gravidez, Exato. o pós a gravidez. É muito legal, inclusive. Eu que estou vivendo um finalzinho de gravidez, né? Eu não estou grávida, a barriga é gordura mesmo, mas a minha esposa tá grávida, tá com a barriga 3 vezes maior do que a minha. Que legal. E aí certas dúvidas durante a gravidez. Se pode ou não pode fazer atividade física, se pode ou não pode comer comida japonesa. Tem várias dúvidas. Para minha esposa não tem pode, não pode, não. Ela não faz atividade física, né? Vai ficar brava de eu falar aqui. É uma pena. Estando grávida ou não, ela não faz. Deveria, né? Eu também, que eu sou outro preguiçoso, mas a gente... Todos deveriam. Eu vou lá me consultar com você para você passar Vai ser uma honra te receber. Pagar a academia paga, sabe? É sempre assim, a história é essa aí. Mas aí tem algumas dúvidas que meio que bate na gente, na mulher, né? Mas eu fui acompanhar. O homem meio que é um parceiro de acompanhamento, né? De dúvidas. A gente fica com medo. Aí eu sou ansioso de natureza, a gente fica ansioso com determinadas situações e medo também. Pela nossa idade, eu tenho 41, a minha esposa faz dia 23 agora 35 anos. Então ela engravidou com 34, mas mesmo assim é uma idade perante alguns outros médicos que tem alguns graus de risco, né? De gravidez e tal. Exato. Com a minha esposa, essa questão do risco, a gente viu relatos de pessoas que tiveram dificuldades, etc. Nós não tivemos dificuldade. Nós tivemos numa primeira tentativa, e já na primeira tentativa da primeira semana, já engravidou. Aí ela perdeu. E aí nós... Na primeira semana da liberação do médico, ela pode voltar a tentar. Na primeira semana, a primeira tentativa, ela engravidou de novo. Então, eu vi assim, que mesmo ela 34 anos, ela não teve uma dificuldade. Então, como é que é essa situação assim? Porque eu vejo que muitas mulheres têm essa dúvida. Poxa, eu passei dos 30, será que eu vou ter tanta dificuldade? É de corpo para corpo, é igual... né, às vezes uma pessoa, por exemplo, falou da atividade física. Acredito que, igual você, engravidou, aí depois eu quero que você fale com qual idade, se você quiser, se tiver vontade de falar de gravidez. Tem maior mas você vinha de um histórico de atividade física, provavelmente um histórico de alimentação regrada e saudável. Então, essas questões... Não é o histórico da minha esposa, que é uma alimentação de hambúrguer e pizza, e não tinha exercício, mas ela vem de uma genética familiar, a mãe, uma genética, você vê pelo corpo, boa, vó, as famílias, tias, todo mundo tem uma genética boa. Sim. E eu não sei se isso também influencia. Eu queria te perguntar para essas mulheres que têm dúvida. Poxa, eu passei dos 30, eu vou ter dificuldade? Quais são os fatores que podem influenciar, sabe, na minha gravidez? Certo. E, inclusive, desde que eu engravidei, então, vamos lá, eu engravidei naturalmente aos 44, né? Realmente, desde que eu engravidei, fomentou-se todo esse assunto, não só na minha rede social, mas a gente, inclusive, vem atendendo mais pacientes com esse intuito, porque a história natural realmente da mulher moderna, digamos assim, é essa, né? De se voltar para o mercado de trabalho. Eu, por exemplo, mergulhei na medicina, já vinha de uma carreira anterior, né? Como eu falei, como enfermeira. E quando se vê, você tem 35 anos, deseja engravidar, porque investiu na carreira, em outras coisas até ali, e há uma limitação por conta da idade. E isso realmente é um fato. Então, nós mulheres, nós nascemos com uma quantidade de óvulos definida, né? E a partir dos 35 anos, então, há riscos genéticos, de defeitos genéticos, de síndromes, e há riscos também com relação a doenças como diabetes, hipertensão, que vai trazer
pode trazer complicações, né, na gravidez, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, ou mesmo diabetes gestacional, enfim. Acontece que, né, quem é essa mulher que persevera ou que tenta engravidar? Essa mulher, ela tem 35 anos e mais, mas ela é uma mulher saudável, que tem uma composição corporal. Hoje a gente não fala muito em peso, né? Porque o peso a gente precisa dividi-lo basicamente entre massa gorda e massa magra, né? Massa de músculo e massa de gordura. Um indivíduo saudável, ele deve ter muito mais massa de músculo do que massa de gordura, independente do peso. Se a gente pega um halterofilista aí, por exemplo, a gente tem um exemplo disso, né? Pesa muito, mas o peso é praticamente todo em massa muscular. Então, quem é essa mulher? Ela tem uma composição corporal saudável, ela tem um sono de qualidade, reparador. Essa mulher, ela não tem doenças pré-existentes, então ela não tem diabetes, ela não tem pressão alta, né? Hipertensão arterial. Então, isso muda tudo, muda o jogo, né? As chances dela engravidar e ter uma gravidez saudável e desfechos saudáveis com o RN, né? O recém-nascido, são muito maiores do que uma mulher da mesma idade, mas que tem uma qualidade de vida ruim, que é obesa, que é sobrepeso, que já é hipertensa, que já é diabética, porque essas doenças crônicas, elas costumam aparecer aí a partir da 3ª, 4ª década de vida. Então, é por isso também esse marco dos 35 e mais. Mas genética conta, mas hoje a gente trabalha muito com a questão da epigenética. Eu não sei se vocês já viram falar. O que é a epigenética? É quando você tem uma genética, por exemplo, desfavorável para alguma doença, então você tem aquele gene para alguma doença, mas os seus hábitos saudáveis de vida silenciam esse gene. Então, você não vai desenvolver a doença, porque os seus hábitos saudáveis não deixam. Então, o que é mais importante do que ter uma genética X ou Y é a gente realmente desenvolver hábitos de vida saudáveis. É mandatório para as mulheres de 35 anos e mais que desejam engravidar terem um estilo de vida saudável. Hoje a gente trabalha dentro da epigenética, então, fazendo o que a gente chama de preparação metabólica para a gravidez. Então, se é uma mulher que chega e quer engravidar, mas ela não tem a vida tão saudável assim, a gente vai fazer toda essa programação, toda essa mudança por pelo menos 3 meses, 90 dias, idealmente por 6 meses, para depois liberá-la para engravidar. Então é possível, então, mesmo que ela tenha tido um histórico de vida, ou seja, até ali ela não tinha talvez um foco mais sistêmico de hábitos saudáveis. Então, a partir do momento que ela se consulta com você, que você vai traçar para ela uma estratégia de passo a passo ali, é possível, então, através dessa estratégia, ela 3, 6 meses, às vezes está melhor condicionada a engravidar. Sim, porque esses genes, eles vão levar as informações da epigenética desses últimos meses. E no momento da concepção, né, do encontro do óvulo com o espermatozoide, é que vai estar, então, carregando ali essas informações dos últimos meses e não de uma vida inteira somente. Então, essas mulheres que têm dificuldade de engravidar, um dos métodos que tem que seguir seria essa parte saudável aí, né? Sim, com certeza absoluta. Isso muda tudo, né? E realmente tratar alguma doença pré-existente. Por exemplo, o hipotireoidismo, né? Que é uma doença dos hormônios da tireoide. É uma doença, pode ser uma doença hormonal da tireoide ou pode ser uma doença sistêmica que ataca a tireoide, que a gente chama de doença de Hashimoto. É uma doença que dá dificuldade de engravidar. Então, se ela sabe que ela já tem um hipotireoidismo, esse hipotireoidismo precisa estar muito bem tratado, muito bem controlado, para que ela consiga engravidar e para que essa gravidez também avance, porque o hipotireoidismo descontrolado também é causa de abortamentos. Tem o hipo e tem o hiper, né? Isso. Aí os dois têm dificuldades? Os dois têm dificuldades, mas mais o hipo. Por quê? Porque no hipo,
vamos dizer assim, a tireoide ela é uma glândula que ela é responsável por todo o metabolismo do corpo. É como se fosse o motor aí do nosso carro, é responsável pelo metabolismo todo. Se esse metabolismo está muito abaixo do que deveria ser, as funções fisiológicas elas não conseguem ser realizadas normalmente. Então, elas são todas retardadas. O hiper é o contrário, é tudo acelerado demais. Então, no hiper, o metabolismo ele não está tão comprometido para baixo, né? Quanto no hiper. Por isso que o hipo, quem tem um excesso de peso, né? O hiper normalmente o hipo, é mais magro, exatamente, né? Porque o hiper, em teoria, acelera o metabolismo e o hipo diminui o metabolismo. Agora sim, a gente já viveu décadas também, isso virou até meme, né? Tipo, eu tenho hipotiroidismo, não consigo emagrecer, e o hipotiroidismo é a Coca-Cola, o sanduíche, a pizza. Porque, assim, um hipotiroidismo descontrolado, ele é capaz de contribuir para, em média, 4 quilos do seu peso. Então, se você tem 10 a mais, 12 a mais, 15 a mais, não é o hipotiroidismo somente. É o boca-tiroidismo. Exato. E quais que são os sintomas dessa tireoide alterada, assim, que pode ser um sinalzinho para a pessoa vir te procurar, para dar uma olhada, procurar o médico? Essencialmente, queda de cabelo. Ixi. Você tá com a tireoide alterada. As duas grandes causas de queda de cabelo, principalmente em mulheres, uma delas é o hipotiroidismo descontrolado, constipação intestinal, sonolência, fadiga, cansaço, uma preguiça que não é sua, digamos assim, e uma coisa que é relativamente fácil de se detectar, como a acantose que a gente estava dizendo lá do pré-diabetes e do diabetes, é a marcação dos dentes na língua. Se você acorda de manhã e a sua língua está marcada pelos seus dentes, você merece avaliação de hormônios tiroidianos. Pode ser hipotiroidismo. Interessante, hein? Uma diquinha bem prática aí. Vou lá. Porque eu tenho essa marca aí quando eu acordo aqui na lateral. Aqui, né? Vai lá que a gente avalia. Oxi. E o ovário policístico também é uma dúvida constante. Sim. Que as mulheres pesquisam no Google. Vou te trazer algumas dúvidas aqui que as pessoas estão pesquisando no Google, tá? Pra gente poder ajudar as pessoas. Certo. Então, se o ovário policístico, que é uma dúvida deles, o ovário policístico impede a gravidez? É uma dúvida. Impede não, mas dificulta, né? É uma coisa que a gente precisa esclarecer, que também é muito confundido, é a síndrome do ovário policístico com ovários policísticos. Ovários policísticos é quando eu tenho a presença de cistos no ovário, microcistos no ovário. Isso é avaliado através de ultrassom, por exemplo, né? Mas não necessariamente eu tenho a síndrome. A síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Eu posso, inclusive, ter síndrome do ovário policístico e não ter cisto no ovário. Isso é uma dúvida muito frequente. Então, a síndrome geralmente vai me acarretar acne, vai me acarretar ganho de peso, uma coisa que a gente chama de hirsutismo, que é o crescimento de pelos, e geralmente pelos mais grossos, em área que a gente chama androgênio dependentes, que são dependentes dos hormônios androgênicos mais masculinos, tipo então mulher, que parece meio que uma barbinha, o braço também com pelos muito grossos, isso merece avaliação porque parece ser hirsutismo. A gente tem até pessoas que a gente conhece que tem essa parte, só que normalmente todas que eu lembro de cabecinha é acima do peso também. Exatamente. Então, normalmente a síndrome do ovário policístico ela traz para nós pessoas sobrepeso, porque a causa fundamental da síndrome é a resistência à insulina. É a mesma causa lá da acantose nigricans, por exemplo. E isso dificulta realmente a perda de peso e contribui para a dificuldade de engravidar, porque normalmente os hormônios androgênicos dessa mulher, até por isso que aparecem os pelos, a acne, a oleosidade de pele, também estão elevados.
tanto nos exames quanto com esses sinais, né, de oleosidade de pele, pelos e tal. E isso faz com que a mulher normalmente não tenha ciclos menstruais regulares. É aquela mulher que menstrua 1 mês, fica 2 meses sem menstruar, menstrua outro, fica mais 3 meses sem menstruar e que tem todos esses sinais e sintomas que a gente disse. Então, sim, há um desequilíbrio hormonal que pode dificultar, né, a gravidez. Agora, também é importante a gente dizer que se a síndrome estiver completamente tratada, em remissão, que a gente diz, porque não tem cura, é uma doença, né, que não tem cura, mas que tem remissão. O que é remissão? É quando a doença ela não se manifesta nem em exames laboratoriais e nem em sinais e sintomas. Então, se a paciente está em remissão, ela está fértil, ela está apta a engravidar. A gente tem uma prima que ela tem isso. Sim. E aí ela menstruava 1 mês, 3 meses não. Isso. Ela é acima do peso também. Exato. E aí ela ficou 6 meses sem menstruar, né? E aí Aham. ela foi descobrir que ela estava grávida de 6 meses. Mas Olha ela não isso. sabia. Ela Aí tinha gêmeos ainda. 37 ou 30... Quantos anos ela tinha? Ela já era mais Não velha sei. também. Ou seja, ela tinha um ovário policístico, ela tinha sobrepeso, ela tinha isso aí tudo que a gente está falando aqui agora. E ela engravidou de gêmeos, achou que ela estava com uma outra coisa, refez exame, falou, não é possível Exato. que eu estou grávida, não é possível. E veio 2 menininhas, e vou te falar que eu não conheço 2 meninas mais espertas. Esperta. Muito espertas. Olha Espertas até isso. demais. Duas O meninas meu ali. dia a dia de consultório também é isso. São muitas mulheres que têm o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, que desejam engravidar, que a gente trata a síndrome e que elas engravidam. E tem Seria filhos até minha lindos, pergunta, na verdade é saudáveis, minha, não são maravilhosos. delas. Quais os tratamentos possíveis para o ovário policístico? É uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim, em letras garrafais, em voz alta, né? Já que a gente está Pode no gritar no pod aqui. microfone. É que pílula anticoncepcional não trata síndrome do ovário policístico. Não trata, ok? É porque tem isso? O pessoal acha que trata? Ou Muito. profissionais, alguma coisa assim, passam? Sim, exato. Para, em teoria, regular o ciclo menstrual, Entendi. né? Mas a causa fundamental da síndrome é a entidade que a gente, então, já falou, que é a resistência à insulina. Então, o tratamento é a reversão da resistência à insulina. Isso trata-se com dieta específica, uma dieta baixa em açúcar, em carboidratos refinados, que a gente chama de low carb diet, né? Trata-se com suplementação específica, suplementação que vai fazer o que a gente chama de melhoria da sensibilização à insulina, né? Melhorar a ação desse hormônio insulina na célula dessa pessoa que tem a síndrome e, se for necessário, também medicamentos que fazem essa sensibilização à insulina. Então, é este o tratamento, junto com uma atividade física, que também deve ser específica, né? As pacientes de síndrome do ovário policístico se beneficiam muito das atividades físicas mais intensas, mais aeróbicas, e até o HIIT, né? É a atividade física ideal para esse tipo de paciente. HIIT? HIIT Que é um treinamento intenso e intervalado. Ah, tá. Isso é uma sigla em inglês, né? Para o tratamento treinamento intenso intervalado. Para treinamento Então, eu não sei nem inglês nem português. É aquele treinamento que, por exemplo, você vai correr 20 minutos. Daí você corre 1 minuto na maior velocidade que você conseguir, caminha 2, corre 1, caminha 2. E aí até completar os 20, por exemplo. Ah, legal. Aqui, e tem outra Só quero perguntar sobre tireoide, porque você ficou falando. Ele tá com medo, tá marcando os dentes dele, tá caindo o cabelo, já tá com medo. Caiu o cabelo, tá caindo bastante. Tem que Meu cabelo avaliar é assim. mesmo. Cai em período, cresce depois. Cai em período, cresce depois. Mas cai muito. Tanto que eu fiz até um tratamento pra ver se voltava a crescer e voltou de novo. Aí caiu bastante e voltou. Aí essa parte da marca língua. da língua, eu sempre tive, eu acho. Eu acho. Quem sabe você sempre teve hipotiroidismo e não sabe? Mas como é Né? que, tipo assim, Não os precisa sintomas... fazer avaliação. Tem sintomas que você falou, são característicos, né?
Mas os mais característicos são esses que eu disse, né? Muito sintoma de cansaço, de fadiga, de uma preguiça que não é sua, o intestino normalmente muito preso, a queda de cabelo. Então, como se fosse uma apatia, uma tristeza. Para você ter ideia, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial de hipotireoidismo e depressão. Sim, verdade. Todo paciente que chega com sintoma depressivo, com essa fadiga, com vontade de não fazer nada, labilidade de humor, que a gente chama, a hora tá meio feliz, mas está triste, está mais triste do que feliz e não tem uma explicação no dia a dia dessa pessoa, você precisa fazer esse diagnóstico diferencial, se não é hipotireoidismo, ao invés de ser a doença depressão, por exemplo. Igual você falou que tem muita gente que está com sobrepeso e coloca a culpa no hipo, né? Isso. Eu não lembro se é mesmo, mas eu acho que o Ronaldo Fenômeno, né? Falou que tinha, não é isso? Quando ele estava fazendo aquele programa do Fantástico, que ele tinha dificuldade de emagrecer por causa disso. Eu não me lembro do Ronaldo. Mas aí você falou que altera só uns 4 quilos. Mais ou menos, né? Mas eu lembro que ele tinha esse desregramento, apesar de ser um atleta, mas ele era atleta junto disso, o churrasco, essas coisas assim. Mas eu tô falando eram coisas da época da mídia, eu não tô falando que Isso é muito comum, porque assim, então vamos lá, vamos dizer que a doença em si, descontrolada, ela contribua para uma média de 4 quilos a mais, mas o paciente está fadigado, o paciente está sem energia, o paciente está cansado, então ele também não vai fazer uma atividade física, e aí já come mal, não come bem, acaba ganhando 10, 15, 20 quilos. Cerveja. Né? Exato. E tem um exame específico que eu tenho que fazer para saber que eu tô com hipo, né? Sim, dosagem dos hormônios tireoidianos. Tem o sangue, tem também o ultrassom de tireoide. A gente geralmente associa uma coisa com a outra. Pede o ultrassom e pede os exames de sangue. E normalmente ou é muito variado? Tipo, se é mais homem que tem isso, mais mulher ou não? É mais comum em mulheres. Mais comum em mulheres. O hipo e o hiper, os dois? Sim, mais comum em mulheres. Tem motivo por isso? Tipo assim... Não, é estatístico mesmo. No princípio ela falou sobre das especialidades dela, e dentro do conhecimento tem diversas situações ligadas à alimentação, né? Sim. Muita profundidade nessa questão da alimentação. Sim. E tem uma dúvida das pessoas que elas é recorrente no Google, é se tem alimentos que podem ajudar a desinflamar o corpo. Se existe isso, existe alimentos que ajudam, são anti-inflamatórios ou ajudam a desinflamar? Existe? Existe. Tem uns livros, já viu uns livros? Tem uns livros assim, exato. Que alimento que ajuda não sei o quê, o outro... É claro que vem também toda uma questão de mídia, enfim, sobre isso. Mas os alimentos naturais, eu sempre brinco também com os meus pacientes dizendo, comida de verdade não tem erro. Comida de verdade é anti-inflamatória. Então, se você pega uma couve, um brócolis, um melão, uma laranja, um limão, uma carne, qualquer que seja ela, de qualquer bicho, né? Pode ser uma carne até com um pouquinho mais de gordura, mas enfim. E não tem jeito disso ser inflamatório. Mas se você pega um produto alimentício, que eu não gosto nem de chamar de comida. Esses processados. Geralmente tudo que tem código de barras, né? Que não foi advindo da natureza, é uma coisa que vai ter conservante, vai ter acidulante, vai ter realçador de sabor. E tudo isso é muito inflamatório. A comida natural é anti-inflamatória. Agora, sim, alguns condimentos, alimentos em específico são mais anti-inflamatórios que o restante de comida de verdade. Então, vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a cúrcuma, né? A cúrcuma é uma especiaria, vamos dizer assim, muito anti-inflamatória. A cúrcuma, a canela, o gengibre. Mas comida de verdade não inflama. Então, o que é mais fácil? Olha o princípio da medicina integrativa. É desinflamar ou não inflamar? É mais inteligente não inflamar. Então, para você não se inflamar, durma bem, coma só comida da natureza, beba bastante água, gerencie o estresse, reduza o álcool. Você não vai estar inflamado. Eu ia até te perguntar, a cerveja inflamatória vem da natureza, né? Tem o lúpulo. A cachaça também da cana-de-açúcar. Da natureza, porque eu da natureza, né?
Mas não, mas eu vi, não lembro aonde, eu vi num podcast, a gente tá falando dos vícios nossos, antes de começar a gravar dos podcasts, que eu sou viciado em podcast, e um desses eu vi a pessoa falando do processo inflamatório que a cerveja causa no intestino, coisas nesse sentido. Exatamente. E é isso mesmo, causa mesmo, né? Causa mesmo. Causa um desequilíbrio que a gente chama de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, assim, grosso modo, né, para vocês me entenderem, que vivem ali em harmonia no intestino. Então, as bactérias ruins, elas começam a suplantar as bactérias boas, e isso causa o que a gente chama de leaky gut, que é a permeabilização do intestino que precisa ser impermeável, né? A gente, então, tem dejetos ali no intestino que precisam, então, ser excretados. E se você tem uma parede intestinal permeável, esses dejetos, eles começam a passar para o seu sangue e fazer, então, a inflamação de todo o seu organismo. Por quê? Porque aquele intestino ali, ele está agredido, né? Os condimentos, os realçadores de sabor, isso fazem muito isso com o intestino. Então agora nesse final de ano que vai ter as festas aí comemorativas, Natal, Exato, Ano Novo, o pessoal vai viajar e vai ter que fazer todo esse ciclo aí também, tem que né? ficar de olho. O pessoal come muito, né? Exato, exagera, né? O que eu levo para a vida, assim, até brinco, né, com a minha audiência, com os meus seguidores, é que a vida é um equilibrar de pratos, né? Então, a rotina nossa, o dia a dia, o segunda a sábado, deveria ser uma rotina realmente mais saudável, de mais atenção com a alimentação, de prática de atividade física, de hidratação, de gerenciamento de estresse, bom sono. E o de vez em quando, né? De vez em quando comer tal coisa, não tem problema. Não é o de vez em quando que estraga tudo, é a rotina. Agora também é preciso entender que todo final de semana não é de vez em quando. É de 7 em 7 dias. Então, é uma frequência pequena. Quando a gente fala no de vez em quando, a gente fala realmente esporadicamente. Esporadicamente, comer um alimento ruim não vai te trazer, né, agressão suficiente para mexer em toda uma saúde conquistada com a sua rotina saudável. A rotina de bebida alcoólica, então, faz bem mal, né? Exato, muito mal, né? E você falou... Não, pode falar. Eu ia perguntar, porque não estou falando de bebida, eu ia perguntar do refrigerante, porque talvez o refrigerante faz tanto mal quanto, né? Uma bebida... Ou bebida alcoólica tem álcool, né? Mas o refrigerante faz... Sei lá, Coca-Cola, que a galera toma muito. E tem ali, né? Uma quantidade absurda de... Também, né? Tem problema não, pode falar. Uma quantidade absurda de açúcar, né? Em média, numa latinha de refrigerante, costuma ter, em média, 9 colheres cheias de açúcar. Isso é muito, né? Contribui para a resistência insulínica, para os distúrbios de glicose, para o pré-diabetes, para síndrome do ovário policístico, para síndrome metabólica. Contribui para tudo. Né? Para tudo mal. De ruim, para engorda, né? O refrigerante zero tranquilo? Porque tem sódio, né? Não é tranquilo. Não é por conta do sódio somente, mas por conta mesmo... dos outros aditivos que tem ali, né? Tem corante amarelo, então é muito corante, é muito acidulante. Não são ingredientes naturais, né? Então, tudo que não é natural vai nos agredir. Nosso organismo não tem compatibilidade digestória para o que não é natural. Nós fomos preparados pela natureza para digerir bem, né, alimentos naturais. Tudo que foge a isso é uma agressão. E qual que é o alimento assim que está no top 1 do pior a se ser ingerido? Qual que pode ser processado, do que vem na sua mente assim, ó, esse Exato. Aqui faz um mal... Salsicha. Acho que já ouvi isso. Salsicha, nuggets, né, esses processados assim, eles são... cancerígenos, né? Exatamente, são péssimos. Né, galera que gosta do cachorro principalmente estão muito ligados à questão dos tumores intestinais, né? Então, realmente são alimentos que são muito agressivos. Né? Diz que para quem gosta muito é só ver o jeito que produz, né? Exatamente. Que não vai gostar mais. Se você assistir o vídeo, você nunca mais come um negócio desse. Joga tudo lá, né? Não tem separação de nada. O que? Bicho? Todos cabeça de animal e vai jogando tudo lá. Os restos, né? O resto de tudo, né? Depois você vê quando você
É terrível. Você falou para mim que é endócrino, nutrólogo e tem os outros dois que você falou. Eu sou terapeuta sexual e médica ortomolecular. Tá, essa parte de terapeuta sexual tá ligada totalmente à endocrinologia, né? Totalmente. E todas as minhas áreas de atuação se outra, interligam, né? E foi exatamente por isso que eu estudei todas elas. Porque não tem muito isso aqui na região do Vale do Aço, terapeuta sexual? Tem alguns muito, profissionais, assim, é muita. E eu acho que também que traz isso, que fomenta isso, porque, por exemplo, nas minhas redes sociais eu falo muito sobre isso, né? Então, às vezes até tem, mas a pessoa não fala muito, né? Até na terapia sexual, o que um terapeuta sexual faz pra galera? Ajuda médica, as assim, pessoas que têm algum distúrbio sexual a se curarem desses distúrbios sexuais, que o distúrbio sexual mais afeta as mulheres é o que a gente chama de desejo sexual hipoativo, que é a baixa libido, né? E nos homens é a ejaculação precoce. Então, a gente trata qualquer distúrbio, né, relacionado à área sexual para que o paciente, então, fique bem, se cure, fique sem queixas. Essa parte, ela está ligada à parte hormonal, ela está ligada à parte metabólica também, ela está ligada à parte alimentar, nutricional, de atividade física. Então, realmente, as minhas áreas, elas se interligam. E essa parte das mulheres aí que você falou que é a mais comum, independente da idade? Independente de idade. Na pós-menopausa, né, obviamente que isso é um marco da vida hormonal reprodutiva dela que acabou ali. Nas mulheres brasileiras ocorre em torno aí dos 50 anos. E aí é necessário fazer reposição hormonal para que a gente restabeleça, né, esse desejo ativo, né, que não mais hipoativo. Mas nas mulheres jovens, uma das principais causas de baixa libido é o uso de pílulas anticoncepcionais, por exemplo. Durante muitos anos, né? Tem gente que usa de anticoncepcional durante 15 anos. Tem mulher que nunca teve orgasmo, né? Que não sabe o que é isso. Verdade. Então, os distúrbios mais comuns são anorgasmia e baixa libido. E a gente pensa que talvez não é tão comum, mas é mais comum do que a gente pensa, né? É muito comum. Na mulher. Foi justamente ser muito comum, perceber que era uma queixa muito comum, que me fez estudar isso. Né? Então, eu vim da endocrinologia, da nutrologia e fui estudar terapia sexual, sexologia, porque era uma queixa muito comum. Eu posso dizer que, provavelmente, das pacientes de consultório que eu atendo, das mulheres, 9 em cada 10 pacientes têm queixas sexuais. Sim, eu já tinha lido sobre, a gente tem como o nicho da saúde, é o nicho que nós aqui na agência mais atendemos, é mais presente, né, com médicos especialistas, com clínicas e etc. É comum de falar, se vocês não têm ideia o quanto que as mulheres, talvez por um período de questão cultural, pelo machismo presente, aí não procurar ajuda, porque às vezes... Sim, tem toda essa questão religiosa, cultural, né? Que impacta também, e principalmente impacta na baixa libido, no desejo hipoativo, né? Elas me procuram muito achando que há algum distúrbio hormonal e por isso tem baixa libido, mas nem sempre é assim, né? Há muitos casos em que os hormônios estão estão em uma faixa dentro dos limites da normalidade e ela mantém essa queixa de baixa libido por conta de repressão, por conta de questões religiosas, por conta de questões de formação da vida, de traumas, né? No início, por exemplo, da vida sexual. Então, a gente trabalha tudo isso dentro da sexologia e da terapia sexual. Incluindo isso aí, principalmente na parte das influências, né? Tem muitas delas que começam a falar que usa o chip da beleza, né? Sim. Que aí ele melhora o cabelo, melhora... Dizem que melhora a autoestima também, essa parte sexual. Então, e como é que é isso? Eu tenho até meio pavor dessa denominação, né? Não é um chip. O que é? Não é pela beleza. Eu explico para as pacientes e para a minha audiência que é como se fosse uma pastilha. Então, é uma maneira de nós fazermos hormônios e medicamentos. É uma forma de administração. Então, ao invés, por exemplo, de eu administrar aquele medicamento ou hormônio
via injeção no músculo, eu vou então pegar essa pastilha contendo aquela substância, que pode ser um hormônio, que pode ser um medicamento, e vou, através de uma pequena cirurgia, deixar essa pastilha dentro da gordura subcutânea da paciente. Nos homens, a gente costuma implantar no flanco, né, que é essa gordurinha aqui na lateral, e nas mulheres ali na marca do biquíni, no bumbum, que é justamente para a marcazinha ficar escondida. E essa pastilha contém, então, essa substância que começa a liberar todos os dias uma quantidade micronizada, selecionada dessa substância por, em média, 6 meses. Há implantes subcutâneos, porque o nome correto, então, é implante, né? Implante subcutâneo, que eu chamo de pastilha para ficar facilitado o entendimento, por 6 meses, liberando ali aquela substância, que pode ser um hormônio, que pode ser um medicamento. Então, o medicamento, né, que ficou conhecido como chip da beleza, é a gestrinona. A gestrinona, ela veio para o nosso mercado médico para tratar questões relacionadas aos distúrbios hormonais de estradiol. Então, existe uma doença, por exemplo, que chama-se endometriose. Né? A endometriose, ela é tratada com a gestrinona. Miomas uterinos, dependendo da localização, tamanho, condição, também podem ser tratados com a gestrinona. A gestrinona é uma substância que tem, eu brinco, é prima irmã da testosterona, então ela traz ela facilita o ganho muscular, então ela é androgênica, né? Ela facilita a perda de gordura, isso para as pacientes que treinam, que fazem, né, uma alimentação correta, saudável, e ela também melhora a qualidade de pele, qualidade de celulite, e daí ganhou o nome de chip da beleza, mas esse nome é completamente mas não faz proscrito. Mal, não. Se for pode fazer mal. Pode fazer? Né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a indicação precisa ser precisa e a dose precisa ser também precisa. Mas aí é variável o tipo do medicamento que é introduzido, né? Não é sempre a mesma coisa, né? Não, não é sempre a mesma coisa. É, como eu disse, uma maneira de se fazer medicamento, né? Uma via de administração. Então, cada pessoa pode ganhar um hormônio ou uma substância diferente da outra. As mulheres pós-menopausadas, por exemplo, elas se beneficiam dessa via de administração para a gente fazer a terapia de reposição hormonal delas, e normalmente elas não recebem gestrinona, né, na terapia de reposição hormonal dela. Elas recebem testosterona e estradiol. Mas outra paciente que tem, por exemplo, a condição da endometriose ou que tem disforia pré-menstrual, que a gente chama, né, que é a famigerada TPM aí, em grau moderado ou grave, também pode ser tratada via implante subcutâneo, neste caso de gestrinona. E sobre essa parte de reposição hormonal que você está falando, né? Teve um caso, foi um caso bem famoso, que eu acho que é o caso do Netinho, né? Que ele estava usando a questão do hormônio, e aí foi o que ele falou, né, nas reportagens, que acabou acelerando o processo de ter câncer, né? Igual você falou, tem pessoas que têm tendência a ter um tipo de doença ou não. Reposição hormonal, você acha que tem alguma coisa relacionada a ter câncer? Então, nós vamos precisar abrir um leque aqui para a gente entender o que é hormônio, né? E que tipo de hormônio. Quando a gente fala hoje, por exemplo, reposição hormonal para as pacientes no pós-menopausa, nós estamos nos referindo a hormônios isomoleculares, né? O que é isso? São hormônios, obviamente, produzidos em laboratório, então são sintéticos, não são hormônios naturais, são hormônios sintéticos, mas que têm a mesma estrutura química dos hormônios que nós produzíamos. E no caso da mulher pós-menopausada não produz mais. Então, esse hormônio ele é isomolecular, ele tem a mesma fórmula química dos nossos.
Então, ele não traz prejuízo para a nossa saúde. Muito pelo contrário, ele nos protege de um monte de doença, das doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Que são os infartos, derrames cerebrais, protege contra câncer de mama, protege os homens contra câncer de próstata. Esse tipo de hormônio isomolecular. Os ésteres, né? Que são outra categoria de hormônios que aí sim podem trazer alguns malefícios, mas também depende da indicação e da dose. Então, o profissional de saúde, ele precisa estar realmente inteirado, né, desse mundo dos hormônios, por exemplo, para então saber indicar, saber tratar e saber prescrever a dose ideal para cada condição e para cada paciente. Voltando lá no chip da beleza, que é um assunto que não é chip da beleza? A mulherada fica pesquisa o chip da beleza. O chip da beleza, que não é o chip da beleza, Isso. Ele pode ser usado por qualquer mulher ou tem que ser com indicação realmente ali? Não é simplesmente lá, senhor doutor. Não só mulher, né? Mas tem homem. Homem também, aqui porque eu acabei falando mulher, que as mulheres buscam mais no Google. Uhum. A mulher, ou eu, chegar lá, doutor, eu quero deixar minha pele aqui melhor, eu quero que o meu treino tenha um desempenho melhor, que aí você disse que a consequência é ter uma massa muscular. Eu posso simplesmente sem ter nenhuma indicação porque eu quero melhorar alguns pontos? Não, em absoluto, né? Em absoluto. Nós estamos lidando ali fundamentalmente com hormônios. Existem outras substâncias que podem ser implantadas também, mas essencialmente hormônios. E hormônio precisa ter, como eu falei anteriormente, indicação médica e dose, né, muito calculada, para ser uma dose ideal, para não trazer prejuízo, para trazer só benefícios. Mas os homens também podem se beneficiar e as mulheres que têm essas condições que a gente citou. Uma mulher que tem endometriose, uma mulher que tem TPM moderada a grave, uma mulher que tem sangramento disfuncional, uterino disfuncional, que é aquela mulher que menstrua muito, fica muitos dias menstruada, isso traz prejuízo para a saúde dela, ela vive anêmica por conta disso. Se faz todas as outras investigações e não tem nada nesse útero, não tem um mioma que sangra, né? Isso chama-se sangramento disfuncional. Esse sangramento ele pode ser contido, ele pode ser tratado via implante hormonal subcutâneo com a substância gestrinona, por exemplo. Então, precisa ter indicação clara. Para uso estético, simplesmente, normalmente? Para uso estético, simplesmente, é meio que perigoso, porque o que acontece? As meninas, elas querem ter uma estética favorável e às vezes acabam abusando das doses, né? Abusa das doses e não faz o básico bem feito. Então, não adianta usar um medicamento ou um hormônio ou um implante para o estético se você não tem uma alimentação saudável, se você não tem um treino eficiente, se você não tem um sono reparador. Gente, o sono, ele é imprescindível para a nossa estética. O sono influencia a qualidade da nossa pele, o sono influencia a qualidade da nossa musculatura, o sono influencia na nossa engorda ou no nosso emagrecimento. Então, precisa fazer a base primeiro, correta, a base que funciona. Então, para a gente poder ter uma estética com melhor desempenho, um dos pontos fundamentais é uma boa noite de sono, né? Não adianta eu malhar e às vezes procurar resultados por meio de outros caminhos, a não ser o caminho correto, para o atalho, né? Procurar atalho. E querer pegar um atalho sem ter, além da alimentação, por exemplo, o sono presente também. Exatamente. Não adianta ficar na noitada e me alimentar bem e querer ter um resultado otimizado. Exatamente. As drogas, né? Elas podem ser a cereja do bolo, mas elas nunca vão ser o caminho, né? O único caminho aí para a estética. É muito importante a gente ressaltar que, assim, e há diversas outras substâncias, não só, por exemplo, né, o famigerado implante hormonal subcutâneo, que pode contribuir para a estética. Então, às vezes, esse paciente, essa pessoa,
ele vai se beneficiar de outra substância, de outra via de administração, de outro medicamento, e não do implante hormonal subcutâneo, necessariamente, para a estética, dizendo que seria, por exemplo, a gestrinona ou a testosterona. Então, precisa de avaliação, precisa de consulta médica, precisa de estar com o metabolismo todo em ordem, integrado, precisa treinar, precisa dormir bem, precisa comer bem. E aí a estética com certeza virá. Você falou que é muito comum esse implante hormonal, tá ligado nas mulheres pós-menopausa, né? Sim. Porque não produz mais alguns tipos de hormônio, etc. E você, colocando esse implante hormonal, vai começar a ter essa produção, né? Vai ter a reposição. A reposição. E é comum mulheres abaixo de 40 anos já tá entrando na menopausa? Então, abaixo de 40 anos a gente chama de menopausa precoce. Né? As mulheres de 40 a mais, elas entram num processo que a gente chama de climatério. O que é o climatério? É o período no qual essa mulher ela começa a ter decréscimo hormonal natural até chegar à menopausa. A menopausa é a última menstruação da vida. E esse período de decréscimo hormonal até chegar à última menstruação da vida chama-se climatério. Isso costuma acontecer dos 40 anos em diante. Acontece que no nosso mundo moderno, né? Moderno entende-se por estressado, por todo mundo estressado, por todo mundo que come mal, por todo mundo que dorme mal, por todo mundo que abusa de álcool, enfim. Isso acontece, esse decréscimo hormonal acontece cada vez mais cedo. Os hormônios, eles são substâncias muito sensíveis, digamos assim, a esse tipo de conduta nossa, né? De alimentação ruim. Existem até o que a gente chama dos disruptores endócrinos, né? Que são substâncias que vão realmente desestabilizar, diminuir ou desfuncionalizar ali os nossos hormônios. Então, isso acontece cada vez mais cedo. Hoje não dá mais para a gente colocar isso em idade muito cronológica, sabe? Mas uma questão as mulheres após os 40 anos, elas precisam procurar um profissional da área de saúde, médico, para dosarem os hormônios, para ficarem de olho nesse decréscimo, porque às vezes elas começam a ter sintomas. Por exemplo, começam a ter insônia e acha que está tendo insônia porque está trabalhando muito, porque está estressada, porque está andando ansiosa. E, na verdade, você vai dosar o hormônio já está em franco decréscimo e um dos primeiros sinais de climatério é a insônia. Isso que eu ia perguntar. Interessante, é bom saber. Essas O mulheres primeiro sinal da menopausa. Um dos primeiros sinais. Falta de sono. Isso que eu ia perguntar, até, tipo assim, mulheres que tem mulheres que têm acompanhamento, rotina no médico, né? Sim. Tem como você, igual você falou, né? Você começa a ver esses sinais, né? Aí que ela pode ser uma mulher que tem tendência de ter menopausa, às vezes, antes dos 40, né? Com esses sinais. Ontem, especificamente, eu atendi uma paciente de 30 anos em franca menopausa. Nossa Senhora. Menopausa muito precoce. Precoce, Bem precoce. E o homem, tem isso também? Como se fosse algo parecido, né? Tem. Menopausa do homem. Andropausa é o nome? Exatamente. Eu tô sabendo, hein? Eu falei pro doutor lá. Ele tem que consultar, né? Eu tô chegando perto, aí eu já tô na dúvida. Exato. Tô entrando na andropausa. Aí, será quais que são os sinais? A andropausa, ele é o período, né, semelhante à menopausa, climatério da mulher, que se dá nos homens, que é a partir dos 45 anos dos homens, mas pode ser a questão com a nossa vida moderna está cada vez mais cedo. Pode ser que eu já esteja no climatério. Para os homens, um dos primeiros sinais e sintomas que aparece é a queixa de falta de vontade de fazer o que gostava muito de fazer. Sabe aquele homem que começa a ficar com humor um pouco meio depressivo? Ele adorava sair com os amigos para... Aí, de repente, os amigos começam a chamar para sair para... Não tô afim mais. Não tô afim, não quero. Quer deitar? Também costuma achar que é porque está trabalhando demais, porque está cansado demais. Aí você perdeu a vontade, sabe? Aquela vontade de fazer coisas que gostava de fazer, coisas corriqueiras.
Isso é muito comum, é um marco na andropausa dos homens. De repente, esse homem vai procurar um colega da área da psiquiatria, acaba tomando medicamento antidepressivo, isso aqui, e não é nada disso, era só o hormônio que já estava em franca caída e trazendo para ele esse Tem reposição sintoma. também. Sim, muito e como. Vai E isso resolve, assim, o que a gente escuta deles é que, doutor, eu estou me sentindo com 20 anos de novo. Sim, a gente tem um amigo que teve essa possibilidade de... Ele colocou full chip? Ele colocou alguma coisa. Realmente tem chip não. O implante hormonal, não. Exato. Então ele colocou, a gente fala chip, eu tô falando tudo errado. Tô ensinando ao contrário. E ele realmente relatou essa questão de a energia, tudo melhor, mas ele foi no médico direitinho, ele fez tudo. A coisa que ele falou que foi a parte sexual. Ele teve um up, né? Sim, com certeza. Dá uma melhora recuperada, muito né? também a parte sexual, mas o que eu queria realmente deixar claro, assim, que a andropausa nos homens, a parte sexual, ela é uma das últimas do homem, né? a ficar muito ruim, né? Então, às vezes, até acontece de a ereção não estar tão boa como antes, mas ele achar que porque aquele dia ele está mais cansado mesmo, e isso também realmente pode acontecer, mas a perda da vontade, a perda do foco, memória muito ruim. Isso O Vinícius já está chegando quase nas últimas etapas. Mas eu tô com uns 10 anos. Já falar no consultório. A minha memória, eu costumo falar com os meninos, de às vezes, você lembra tal coisa? Eu não lembro do que eu comi no café da manhã, então é melhor você me lembrar para mim. Esses sinais sutis, né? A gente às vezes não dá importância, passa por eles no nosso dia a dia, na nossa rotina maçante, ou então, é assim mesmo, eu cheguei aos 40, é assim mesmo, né? A gente tem um tal de falar que tá ruim, mas que é assim mesmo. Tá ruim, mas é isso aí. Que não pode ser, né? Que não pode ser. Eu digo que todas as idades da nossa vida, todas as etapas, a gente precisa estar se sentindo bem. Né? Claro. As queixas, elas precisam ser tratadas, elas precisam ser olhadas. Então, quando os homens começam a ter esses sintomas de principalmente humor meio deprimido, perda da vontade, perda de foco, muita perda de memória, e aí está na hora de olhar os hormônios, porque isso pode ser a andropausa. Perda de memória. O que você falou mesmo? Te espero lá no consultório. Perguntando a mesma coisa. Tem uma questão que eu queria voltar lá atrás, no princípio da nossa conversa, que nós estávamos falando sobre gravidez, que é uma questão levantada pelas mulheres ali no Google, que a gente gostaria de deixar aqui também, para a mulher que está com dificuldade para engravidar. Né? O que ela não pode deixar de fazer, além de ir lá no seu consultório? O que ela não pode deixar de estar fazendo? Ela não pode deixar de ter hábitos de vida saudáveis. Coisas que ela pode fazer sem ir em consultório de ninguém, nem meu e de nenhum outro profissional. Né? Ela pode comer melhor, ela pode emagrecer se for preciso, se for o caso. Ela pode dormir melhor, dormir mais cedo, deixar a tela, fazer o que a gente chama de higiene do sono, né? Se afastar de tela, tomar um chazinho relaxante ali, uma camomila, um mulungu, uma passiflora, dormir, ter uma noite de sono mais reconfortante. O que é passiflora? Passiflora. Esses negócios eu não conheço, não. Isso são medicamentos naturais que até em chás, infusões podem ser feitos, que são relaxantes, indutores do sono. Então, por exemplo, para uma boa noite de sono pode-se fazer isso, pode ter uma alimentação melhor, mais voltada para as coisas da natureza, né, que a gente falou, deixar de lado os industrializados. Isso já vai estar assim com meio caminho andado para uma gravidez. Hoje o celular, ele é basicamente, a gente nota no dia a dia, é uma extensão do corpo humano. Quase, né? Todo mundo. Quantas vezes você olhou o WhatsApp hoje?
Hoje várias vezes. A gente também olhou várias vezes. Eu acho que todo mundo, por meio dos aplicativos de mensagem e redes sociais, está aqui ligado. É um dos caminhos que faz a gente ficar muito com eles nas mãos, são os aplicativos de mensagem, né? Sim. Então tem muitos pontos positivos ter o celular, essa questão das informações que a gente tem em mãos, como a gente tem a possibilidade de ver um podcast, ter informação. Exato. A gente está na era da informação. Sim. Esses pontos positivos todos a gente já está ligado que são super show de bola, mas provavelmente tem alguns pontos negativos. Você comentou sobre a tela na saúde da mulher. Exato. Qual que é o impacto dessa tela? Talvez o que você falou também do peso, né? Exageradamente usado para ter uma saúde não legal e talvez até na questão da dificuldade da gravidez, porque eu notei que, né, no seu caminho aí de tratamento é um ciclo, são várias coisas unidas, né, para ter um ponto positivo. E qual que é a parte negativa da tela? Então, é o abuso, né? Como tudo, como eu disse, que a vida é um equilibrar de pratos. Então, a gente tem aí todas as vantagens do mundo da era digital que nós estamos passando, como você mesmo citou, mas ficar, né, na tela a todo tempo, às vezes estressado ali, e para o sono, tem um impacto muito grande no sono, porque você fica na cama, ali com o celular na mão, com a luz do celular, né, em você, nos olhos. A gente tem aí a produção de um hormônio a partir das 21 horas, que é o hormônio do sono, conhecido como hormônio do sono, que a gente chama de melatonina. E a luz, por exemplo, desses aparelhos todos, eles interferem na nossa produção de melatonina e no nosso relaxamento para a iniciação desse sono. Então, nós deveríamos usar telas no geral e aparelhos até, no máximo, as 21 horas, que é para não atrapalhar, por exemplo, a produção desse hormônio que nos induz ao sono e uma boa noite de sono, num sono mais profundo, que a gente chama de sono REM, para não ficar tendo despertares noturnos, né? Acordando ali 2 da manhã, 3 da manhã, porque nesses horários, se a gente está dormindo em sono profundo, nós estamos produzindo outros tantos hormônios para a nossa saúde, como a testosterona, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, né, e do bem-estar. Então, assim, dormir bem é fundamental. E a tela pode atrapalhar muito isso. Eu já notei que às vezes quando eu fico assim com, vamos dizer, passei das 10, vou até meia-noite utilizando, depois tem uma dificuldade para dormir. Exato. Não Olha só para aí. dormir, às vezes o pessoal fala que você fica no Pra celular se desligar, almoçando, né? também, você come mais do que eu deveria. Você não presta atenção, né? Você fica ali ligado só naquilo e não presta atenção no que você está fazendo ao redor. Não presta atenção no que está comendo, quantas garfadas já foi, nem no sabor, nem no sabor daquilo. Você literalmente engole, né? Você não saboreia, você não come, você engole. E aí você acaba comendo mais quantidades, até mais calorias, até... Enfim, a mesa, né, não é lugar de tela. Depois das 21 horas, a tela tem que estar longe, inclusive longe mesmo, porque a luz, né, do aparelho, ele vai atrapalhar aí a produção aí hormonal através dessas nossas glândulas que eu citei. Então, assim, tem que ter educação para a tela, não tem jeito. Como hoje a gente está fazendo com as crianças, né? É isso que eu ia falar. A criançada é um desafio TDAH gigante. aí, né? Enfim, toda essa questão. Está até passando uma série no Fantástico sobre isso, né? O desafio das telas, né? Com as crianças, de tirar, né? Interessantíssimo. Se você conversar com um neuropediatra, é assim, a tela é destrutivo mesmo para o cérebro, né, dessa criança. Então, Igual você falou TDAH, a gente né? precisa se Às vezes rola policiar. alguns vídeos no Instagram, um cara mostrando assim, coisas que TDAH tem costume de fazer. Balançar a perna, distrair. Gente, sério, acho que eu gabaritei aquele negócio. Quando eu TDAH, eu também. Eu acho que eu tenho. Aqui você vê que eu tô conversando com você, o pessoal que assiste deve notar e pensar, o que aquele cara tem que só fica balançando a perna o tempo todo. Na verdade, Síndrome no passado... das pernas inquietas. Fui diagnosticado com um médico lá da nossa cidade, que é o Dr. Araújo, que eu tenho o síndrome da perninha nervosa. Você tem uma perninha nervosa, e é real. Exato. Talvez não sei, eu acho que eu tenho TDAH,
sei lá. Eu acho que São níveis, né? Tem essa níveis, né? velocidade aí desse nosso mundo moderno, o nosso mundo moderno está muito veloz, Tá. né? E a informação, ela é isso, ela muda a todo instante. Muda. E isso traz para nós esse aceleramento, né? Vamos dizer assim. Então, é também a gente realmente se educar, se voltar para nós mesmos, fazer o contrário, o caminho contrário, né? Outro dia eu, lá então, na minha rede social, estou postando a minha aula de yoga, não sei o quê, e aí me perguntaram, Doc, agora você está fazendo... Me chamam carinhosamente de Doc. Você está fazendo yoga? Eu, sim, né? Para não precisar tomar tal medicamento. Sim. Tem que fazer yoga para não tomar Rivotril. Clonazepam ali. Exato, né? Então, nós realmente precisamos fazer o caminho contrário. Precisa ter um momento de relaxamento, de autoconhecimento, de respiração. A atividade física ajuda muito nisso, né? Sim. Produz aí depois as endorfinas e tal, dá a sensação de prazer, de relaxamento. E a gente precisa fazer uso dessas ferramentas, porque senão a gente está partindo aí para o enlouquecedor, assim, e vai se perder nesse caminho. Tanto a saúde física quanto a saúde mental, né? Você tinha falado que após as 9 é bom não mexer no celular. Sim. Normalmente eu chego mais tarde em casa e eu não consigo ficar sem jantar. Eu tenho que jantar. E aí eu como tarde. Então eu como e 1 hora depois eu vou dormir. Exato. E aí todo mundo fala, tem um horário certo para fazer a última refeição também? Exato. Tem sim. Tem, a gente recomenda 2 horas, até 2 horas antes, né, de deitar, não comer. Porque realmente vai estar todo o seu metabolismo ali voltado para a sua digestão. E dependendo do que você coma, isso vai atrapalhar na qualidade do seu sono. Não só do sono, mas do exercício também, né? Sim, porque exatamente. se eu como 30 minutos antes de fazer algum exercício, atrapalha também, né? Isso vai depender do que você come, né? E a quantidade, né? E da quantidade. Então, aí cabe avaliação individual mesmo. Mas, por exemplo, se você toma um pré-treino geralmente líquido, né? Um suplemento, uma coisa assim, a digestão está mais facilitada ali no momento da atividade física. Mas pré-treinos sólidos, que a gente chama, muito consistentes, para um treino eficiente, talvez não seja uma boa ideia mesmo. E na hora de dormir, você tem que ser comida leve também ou independe? Comendo 2 horas antes, se for uma coisa mais pesada ou uma coisa mais leve, não tem se diferença. for uma coisa de difícil digestão, uma lasanha de uma feijoada, né? 2 horas antes da malhada, uma né? lasanha bolonhesa. Pra dormir, que eu tô falando. Pra dormir? Não, exato. Então você come uma feijoada, né? Feijoada. Pra dormir daqui 2 horas. Então, comer feijoada de dormir. O ideal é comer, sim, fazer uma alimentação leve, uma proteína, uma carne, um legume, né? Enfim. Não dá arroz, feijão, que está aí no prato brasileiro. Aí, igual ele janta, eu janto também. Eu não consigo dormir sem arroz e feijão. A melhor escolha é comida de verdade. A melhor escolha é jantar, é almoçar. Arroz e feijão, ontem eu comi arroz, feijão, couve e tinha uma carne. Exatamente. Frango. Tá de parabéns. Porque tem muita gente que não tem costume de jantar. Exato. Né? Igual às vezes eu já fui... Uma amiga da minha avó, a gente foi de visita, eu era criança, pra casa dela, no dia janta. Eu falei assim, é estranho, né? A minha avó... Os lanches geralmente não são muito saudáveis. Né? Hambúrguer, essas coisas, né? Não, mas até se for, né? Um bolo, muito pão. Então, assim, acaba que é muita farinha. É pouca densidade nutricional. É comida de verdade que tem densidade nutricional, né? Que tem vitamina, que tem minerais, que tem... Então, a nossa preferência é sempre por comida de verdade. É mais sacietógena e é mais nutricionalmente densa. Né? Porque a gente precisa se alimentar não só para satisfazer a fome, mas para se nutrir, né? Então, quanto mais colorido esse prato de comida, mais densidade nutricional ali terá. A nossa avó criou a gente sempre assim, arroz, feijão, lá na nossa cidade fala angu, outros falam polenta, né? Angu seria rotina, couve, frango. Tipo assim, mas almoço e janta. Uma couve, uma taioba, uma vagem, enfim. Beterraba, cenoura. Isso. Não tem muito segredo. É simples, né? O que acontece é que o simples nos nossos tempos não é tão fácil.
Incrivelmente, o simples não virou fácil. De uns tempos eu casei, aí do princípio do casamento eu tava comendo muito comida congelada, onde tem muito sódio e tal. E aí agora até de foi 6 meses já que a tia Luzia foi lá para casa. A tia Luzia foi lá para casa, aí eu comecei a falar, agora a gente vai mudar o rumo dessa comida que a gente está tendo como rotina. Vamos comer arroz, feijão, como era lá na vovó. Carnes, parar de comer essas coisas congeladas, que era lasanha congelada, macarrão congelado. Né? E entrou muito peixe. Né? Coisa boa. Eu acredito que faz assim, muita diferença. Não tem erro, né? Comida de verdade, como eu disse, né? Os bichos e as plantas, como costumo chamar, né? Os peixes, as outras carnes todas, os legumes, as frutas, as verduras, a castanha, o azeite, enfim, não tem segredo, né? Verdade. É simples, mas o simples não é tão fácil para todo mundo. Um monte de opção que tem hoje, né? Acaba que desde novo. É a vida corrida, é dizer de que não tem tempo, eu vou pegar ali o congelado, porque cheguei tarde, porque estou cansado, porque trabalhei muito. Mas sente mal, então, tá? Assim, a rotina desses congelados faz mal. A gente sente, porque não tem costume, né? Igual eu não tinha costume. O que não é natural nos é agressivo, né? Com o tempo, na rotina, é agressivo. Agora, eu queria entrar num ponto da questão das suas mídias, né? Sim. Que é o nosso mundo aqui, o marketing. E que eu adoro também. Eu vejo que você tem muitos seguidores, são seguidores engajados, ou seja, você tem uma força ali. Essa força, eu acredito, analisando lá o seu perfil, aconteceu muito da empatia, que essas mulheres, exatamente 80% lá são dos seus seguidores são mulheres, porque foi acontecendo a empatia com o seu dia a dia ali, né? Nesses últimos tempos, a sua gravidez, o Tória, etc., a questão da vida e família, você vai empatizando, as mulheres vão te vendo como exemplo, etc. Exatamente. Mas, além disso, você usou alguma outra estratégia ou foi natural mesmo? Então, a gente é completamente... Acho que hoje tem 36, alguma coisa, mas até os 32, 33, isso era completamente orgânico. Então, há 10 anos a gente vem fazendo esse trabalho do todo dia e essa conexão mesmo, o que eu mais ouço delas é você é gente como a gente, né? Então, essa conexão de pessoas mesmo que existe ali, mas há 2 ou 3 anos a gente começou a fazer um trabalho de mídia, de tráfego, porque não dá para negar também, né, que as redes sociais hoje são para nós uma vitrine, sim, do nosso trabalho, né? Os nossos espectadores são os nossos clientes, os nossos pacientes, e sim, é uma maneira da gente trazê-los para conhecer o nosso perfil, o nosso trabalho, e aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho há pouco tempo. E a mídia principal sendo o Instagram. Sim, a mídia principal é o Instagram. A gente está também no Facebook. Eu tenho uma conta lá no TikTok, mas está lá meio paradinha. A grande mídia é o Instagram. E para 2024, você pensou em alguma coisa nova, um caminho diferente de produção de conteúdo, talvez um conteúdo mais informativo, mais denso, né? Porque o Instagram, ele, para acompanhar o TikTok, ele tendencialmente, em sua maioria hoje, vem com conteúdos mais curtos. Conteúdos mais curtinhos. Isso ele é muito curtinho, né? Então, assim, aí tem mídia, sei lá, o YouTube, que é onde está presente aqui com o podcast. O YouTube, ele é muito legal, que ele tem uma característica de entrega de informação para aquelas pessoas que estão buscando por determinada informação, que vem do Google. Você pensou em alguma coisa? Sim, eu adoro, assim, eu sou uma profissional, né, uma médica, que adoro essa coisa das mídias, assim, da internet, adoro e tal. E eu estudo um pouco disso também, assim, eu me interesso por isso, eu gosto, eu estudo um pouco. E eu vivo em constante busca, né, da melhoria. Eu acho que a minha grande missão é levar para fora das paredes do consultório essa informação de qualidade. Olha, para você ver, tanta coisa que a gente conversou aqui, eu via na cara de você assim, não sei, né? Eu tô 2 ignorantes mesmo. Não, exato. Total. Então, assim, a grande missão nossa é levar essa informação de qualidade para o espectador, né, o público. E eu vivo procurando maneiras eficientes e novas e mais legais de fazer isso. Então, a gente, por exemplo, como quando eu cheguei aqui e falei com vocês, né,
tem aí um plano de desenvolver um pod aí, meio que fixo legal. e tal, né? Isso também, é muito bacana. Então, nós estamos com grandes ideias e grandes perspectivas para 2024. Igual essa área sua, né? Que é não uma área, né, são várias áreas conectadas. Eu vejo que é de grande ajuda para as pessoas. A nossa surpresa e realmente essa parte, eu falei ignorância, não é ignorância pejorativa, né? Ignorância de não saber mesmo. Acaba que a gente tem coisas que a gente poderia saber, igual eu que estou com 41, eu já poderia, talvez, por falta de conhecimento, não ter ido, já poderia ter ido. Me consultar para ver os meus níveis hormonais. Talvez essa questão da falta de sono que você falou. Exatamente. Né? O desânimo ainda não bateu em mim, mas a falta de sono é presente. Os desequilíbrios minerais e vitamínicos, sabe? Então, assim, é super importante levar informação para as pessoas. O YouTube é um canal muito legal disso, porque é um caminho diferente, às vezes, do Instagram. Apesar de que o Instagram tem mudado algumas coisinhas em relação à busca. Também tem sido uma plataforma de busca em alguns pequenos pontos. Mas o YouTube, ele realmente tem um algoritmo mais para isso mesmo. Para busca da informação. Né? As pessoas vão lá e buscam como engravidar depois dos 40. Aí vai ter um videozinho lá entregando. A gente busca, né? Como instalar não sei o que, não sei onde. Como tirar o tudo ferro do ali. chuveiro que ficou preso, que quebrou. Exato. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Mas às vezes tem coisas que não estão certas. O chip não é chip. Exato. E tem tudo, mas não tem a sua maneira de fazer o tudo. Também. Que isso muda tudo também, né? Cada um tem sua metodologia. Cada um tem sua metodologia, seu jeito, e faz as suas conexões, né, com o seu público. Igual uma coisa que sempre gerava muitas pessoas concordando em não. Tem endócrino que é a favor de óleo de coco e tem endócrino que não, né? Então isso gerava muito essa questão, porque cada um tem o seu jeito. E assim, cara, não é ser a favor ou não, né? É o que a ciência diz, né? Então é buscar, né? É buscar a informação estudo, de né, qualidade, exatamente. Os estudos randomizados, né? Enfim. E é isso, não é briga de ego, não é briga de especialidade com especialidade, não é o que a ciência diz, é isso, então vamos lá. Né? Mas isso dá um trabalhinho, né? Estudar dá um trabalhinho. É trabalhoso, é bastante trabalhoso. Então igual isso, sabe? Com certeza. E eu desejo a você uma boa sorte e tenho certeza que o sucesso já vai rolar, que você tem um conhecimento vasto de áreas que precisam de realmente uma especialista estar passando. Né? Sexoterapia sexual, que às vezes é um tabu, porque as pessoas às vezes podem confundir com outras questões. Sim. Tem muita gente que tem vergonha de consultar também. Sim, a pessoa vai dizer com o homem que tem... Para isso tem, mas assim, como a gente faz essa coisa muito integrada, então, se você fosse consultar porque está com queda de cabelo, por exemplo, né? E aí a gente vai buscar as causas disso, que pode ser um hipotiroidismo, que pode ser uma baixa de ferro, nem uma anemia, mas uma baixa de ferritina e saturação de transferrina. E eu vou te perguntar da sua vida sexual. Faz parte. E aí eu vou saber. Eu tenho os meus métodos, os meus jeitinhos para saber o que você está com vergonha de dizer. Mas a gente acaba arrancando essa informação do paciente e ajudando, né? Porque o principal objetivo é esse, é ajudar na resolução dessa dor do paciente. Como um todo, né? A vida sexual faz parte do todo e é parte importante. Exato, importantíssima. A vida sexual, né? Realmente normal, regrado. Porque, assim, às vezes uma mulher sem orgasmo durante uma vida não é normal, coitado. Nunca foi normal, né? Então, assim, não sentir orgasmos não é normal. Exatamente. Então, porque isso é muito comum. Não na internet, ter desejo sexual não é normal. Exatamente. Né? Então, precisa de cuidado, precisa de tratamento. De um podcast levando informação, gravado nos estúdios da Go On. Então, 2024 vem aí, nós estamos a todo vapor. Seria show de bola. Eu queria agradecer a sua presença, foi um podcast muito bacana, com muita informação de valor para as pessoas aí, de diversos níveis, né? Dessa medicina integrada que você vem aplicando e levar essa informação para as pessoas é muito importante. Exatamente. E foi um prazer te conhecer pessoalmente. Não, o prazer é todo meu, eu fiquei muito
grata e muito honrada pelo convite. Acho que, como eu já disse, a nossa missão é esse é mais um canal de levar essa informação, né, para quem precisa ouvir e saber. Então, a minha missão também de vida é essa. Você falou em sucesso, a gente realmente já tem sucesso porque consegue transformar a vida de uma outra pessoa. Sucesso é isso. Né? Com certeza. Então, eu queria agradecer o convite, extensivo a todo mundo, e dizer que eu me coloco à disposição para próximos encontros. Os próximos serão ao vivo, né? Sim, É bom com as que... pessoas vendo, tirando as dúvidas ali, Vai naquele ser muito momento bom. que a gente está conversando. Isso, porque eu acredito que é de muita valia. Porque Essa interação é excelente. as pessoas, às vezes, têm muitas dúvidas, né? Como eu falei para você, a gente está na área da saúde há muito tempo e é muito comum diversas dúvidas. Essa questão mesmo do que a gente comentou do orgasmo é uma dúvida recorrente em diversas mídias de clínicas e profissionais diferentes. E ter essa informação, às vezes, aqui com a possibilidade da pessoa tirar ao vivo, vai ser dar muito essa legal. abertura, né? Para essa pessoa falar ou tirar a sua dúvida com relação a essa ou qualquer outra questão. É um prazer sempre. Então, eu estou à disposição. Então, da próxima, ao vivo aí com você. Vamos. A gente vai tirando essas dúvidas aí. Ao vivo é melhor ainda. É verdade. Obrigada, Foi um prazer viu, te conhecer. meninos? Prazer Tá foi joia. meu. E eu queria, Também. inclusive, parabenizar vocês pela iniciativa, tá? Excelente. Sim, se Deus quiser, a gente vai estar levando aí muita informação de valor na área da saúde para as pessoas, trazendo pessoas que são gabaritadas como você e de outras áreas também, para ajudar e somar na área da saúde. E outras playlists também, a gente vai ter aqui entretenimento, igual a gente trouxe empreendedorismo, que é o que a gente lida muito também no dia a dia. E é um prazer demais ajudar nesse Tudo sentido. junto e misturado. É isso aí. Então, valeu, obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente.